Boa noite a todos. Irmão Valentino, uma pessoa de quem eu agradeço o convite ora realizado. É interessante, irmão, que o convite para o estudo faz com que a gente aprenda de uma maneira diferenciada e passe a ter um outro ponto de vista acerca de vários temas, e especialmente do nosso querido Espiritismo. E para o início dos trabalhos nesta noite, eu gostaria de chamar a atenção de todos para iniciarmos com uma prece que vem muito de encontro com tudo aquilo que vai ser falado nessa oportunidade. É uma prece que vem acalentar o nosso coração, vem nos esclarecer acerca de tudo aquilo que o Espiritismo vem preparar no nosso mundo, vem nos esclarecer acerca de nossas aflições. Prece a Jesus. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam em mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Chico Xavier. É interessante que a prece ora referida, ela resume bastante, de uma maneira bastante feliz e concisa, tudo aquilo que a gente vivencia em nosso dia a dia. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo trata do não vim destruir a lei. E para que seja interessante, eu posso retirar aqui o microfone, fica mais fácil. Eu não consigo falar sem mexer os braços. João. Dizem que o corpo fala, né? Eu tenho que falar um pouquinho mais. Para que possamos entender um pouco mais de propriedade aquilo que diz o primeiro capítulo do nosso Evangelho, é importante que a gente entenda o significado da palavra revelação, uma vez que ele trata com bastante propriedade, com bastante clareza, as três grandes revelações de Deus para conosco, para com a nossa sociedade. Revelação vem a ser o ato ou efeito de revelar ou de revelar-se. Manifestação, prova e testemunho. Quer dizer, abre aspas, tirar o véu, descobrir, declarar, fazer conhecer e principalmente divulgar. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo trata com bastante clareza das três grandes revelações que outros palestrantes tiveram a oportunidade de trazer esse conhecimento a nós, que são as leis mosaicas, atribuídas através de Moisés, o Cristo, que veio nos orientar com bastante propriedade, nunca foi tão falado em Cristo quanto nos últimos tempos, em virtude de todas as nossas aflições, e por fim, o Espiritismo. O Espiritismo que veio dar modificações às leis de Jesus, o Espiritismo que veio servir de instrumento para que possamos entender um pouco mais dos processos que estão em nosso redor, para que possamos entender um pouquinho mais daquilo que nos cerca. A lei mosaica surgiu ao mundo 1500 anos antes de Cristo. E para que possamos entender um pouco daquilo que se passava, é preciso que compreendamos aquelas situações daquela época com os olhares daquele cenário social que nos envolvia naquele ambiente. Imaginem vocês, 1500 anos antes de Cristo, como que deveria ser o mundo, como que deveriam ser os pensamentos dos homens, os poderes, a distribuição dos poderes, as pessoas mais carentes, como que elas eram tratadas, um povo, como o próprio Evangelho diz, um povo semi-selvagem, um povo que não tinha o amor dentro do seu coração, um povo que ainda atribuía a Deus todas aquelas características, um povo que atribuía a Deus todas as ordens, todas as normas, todas as leis. Se utilizaram muitas pessoas com poderes para poder implantar ali suas ideias, enganar, entre aspas, o povo, atribuindo a Deus todas as normas, todas as leis, todas as regras. Moisés, líder do povo hebreu, em busca da terra prometida, um povo sofrido, teve a incumbência divina de trazer ao homem
as primeiras leis de Deus, recebidas no Monte Sinai através dos 10 mandamentos, mandamentos aqueles que, uma vez observado por nós no século 21, muitas vezes podem estar um pouco descontextualizados, mas que deveremos olhar à luz daqueles homens que nunca tinham ouvido falar do amor, nunca haviam ouvido falar de Deus, nunca ouvido falar do respeito à mulher, do respeito ao próximo. Essas leis de Deus atribuídas através de Moisés no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos, são leis aplicadas a todos os povos, leis aplicadas a todos os povos, a todos os momentos. Claro que devemos contextualizar para poder termos uma perfeita compreensão daqueles mandamentos. E por fim, Moisés também trouxe a nós as leis civis ou disciplinares. Como eu já disse anteriormente, um povo inculto, um povo semi-selvagem, um povo que precisava se apegar a Deus para poder termos um ordenamento jurídico, um ordenamento de conduta. Ou seja, Moisés atribuía inclusive origem divina às leis, para que elas pudessem, uma vez assim, serem cumpridas por todos, e para que aquele povo pudesse estar sob a sua batuta, para que aquele povo pudesse, por hora, ter um norte, ter um rumo, para poder darmos sequência ao desenvolvimento daquela sociedade. Muitas vezes, as leis disciplinares eram implantadas através de Moisés, por um item muito importante naquele momento, que foi o temor. As pessoas precisavam ter um certo receio para poder absorverem aquelas legislações e darem sequência ao seu caminho. Na sequência, que também inclusive já foi objeto de trabalho de um outro palestrante, 1500 anos depois, surge na Terra, materializado, encarnado, o maior mártir, o maior exemplo, o governador deste mundo, o nosso mártir maior, Jesus. Ele veio a este mundo implantar o pensamento de amor, ele veio a este mundo nos dar a interação entre o mundo espiritual, dar a nós a interação que devemos ter para com o nosso semelhante. Ele modificou e muito as leis de Moisés. Já não havia tanto a necessidade de um temor, já não havia mais tanto a necessidade de atribuição de uma origem divina às legislações. Jesus, através de parábolas, obviamente contextualizadas ao cenário que era peculiar naquele momento, soube com maestria nos trazer as leis de amor. Moisés, uma vez trazendo 1500 anos atrás, antes de Cristo, trouxe ao mundo os 10 mandamentos, as primeiras leis de Deus e as leis disciplinares. Posteriormente, Jesus veio ao mundo, materializou-se e muitas vezes, através de alegorias, como o próprio Evangelho disse, nos trouxe o ensinamento do amor. Ele transformou as leis de Moisés e trouxe para nós uma nova maneira de pensar, uma nova maneira do ser humano se interagir com o mundo espiritual, com o mundo material e também com o seu próximo. Jesus, em sua infinita bondade, trouxe ao mundo duas principais linhas de raciocínio. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E por fim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Através dessas duas afirmações, Jesus deixa claro, deixa de maneira objetiva a interação do homem para com Deus e a interação do homem para com o seu próximo. Então, de uma maneira resumida, temos que Moisés trouxe ao mundo pela primeira vez o senso de justiça, o senso de igualdade, preparou o mundo, que uma vez era semi-selvagem, para o recebimento das ordens do Cristo, preparou o mundo para que pudéssemos receber as lições do amor, para que pudéssemos receber a lição do amor ao próximo, da caridade, do amor a Deus, a fim de que possamos dar sequência no nosso aprimoramento enquanto espíritos, no nosso aprimoramento enquanto pessoa. E por fim, nasceu ontem, através da obra de Kardec, há 150 anos atrás,
o Espiritismo. Muitas das coisas, Jesus disse, que não era oportuno que o homem naquele momento pudesse saber. E assim, há 150 anos atrás, 1800 e alguma coisa, século XIX, surge ao mundo o Espiritismo através de Allan Kardec, que o codificou. Surge ao mundo um ordenamento para que pudéssemos dar execução à lei cristã. O Espiritismo como um instrumento de desenvolvimento para completar assim as leis do Pai, para preparar o nosso mundo para o recebimento de uma nova era. Haja vista que passamos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O Espiritismo surge como um instrumento que lapida os nossos corações, tal qual o pedreiro, ao lapidar uma pedra bruta, a transforma numa obra polida, tal qual o artista transforma uma pedra sabão, aparentemente sem valor algum, numa obra de arte. O Espiritismo vem dar cumprimento às leis do Cristo, vem dar sequência às leis do amor. Lei do amor, a humanidade é preparada para entender a sua relação com Deus e o amor ao próximo. Quão sublime é a lei do amor, quão sublime é a interação do próximo. E o Espiritismo é isso. O Espiritismo é o esclarecimento de todo o ensinamento de Cristo. O Espiritismo já foi citado, inclusive no Antigo Testamento, através do Evangelho de João, capítulo 14, incisos 15 a 17 e também no inciso 26. Percebam aqui a magnitude do trabalho de Jesus, aonde ele queria chegar, e não podia falar ao mundo naquele momento, onde todos os ensinamentos que ainda estavam por vir. Vamos ler aqui para podermos entender um pouquinho mais daquilo que disse Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, preparando o mundo para uma nova etapa, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, Jesus, numa época de perseguição, Jesus, numa época em que o amor ao próximo ainda não era conhecido da sociedade, já preparou o mundo para receber um novo Consolador, para receber o nosso Espiritismo. A ciência, na época de Cristo, não era tão desenvolvida, não era dada ao homem naquele momento a oportunidade de questionar os fenômenos que ali aconteciam, não era dado ao homem a oportunidade da pesquisa, do desenvolvimento das leis, do desenvolvimento de regras de convivência humana. E isso fazia com que aquele cenário social não fosse propício para o recebimento dos princípios espíritas. Existe também uma outra citação do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 14. Tenho ainda muito que vos dizer, ou seja, muito ainda está por vir. Muitas transformações ocorrerão em nosso planeta, a fim de que possamos atingir a nossa máxima, a fim de que possamos realizar dentro de nós a nossa reforma íntima, objetivando a nossa felicidade, objetivando a nossa máxima, que é nos desenvolvermos enquanto espíritos e voltarmos à verdadeira pátria melhor do que aquilo do que como nós a iniciamos. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Ou seja, não era devido, não era cabível a compreensão dos ensinamentos que estavam por vir. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, no Antigo Testamento nós já havíamos sido preparados para a grande revelação, para a vinda do novo Consolador, que é o nosso tão amado Espiritismo. Espiritismo que extrapola os limites
da pura e simples religião, espiritismo, que extrapola os limites da relação material. Espiritismo que é encarado como uma ciência estudada através de fatos reais, para poder trazer luz aos homens, para poder trazer esclarecimento, ou seja, de onde eu venho, para onde eu vou. Por que uma pessoa nasce tão abastada em castelos e outra tão pobre e pedinte? Como podemos compreender? Será que Deus é tão injusto para conosco? Será que Cristo estava errado ao nos ensinar as leis de amor? Hoje, a humanidade mais preparada, com seus corações mais sensíveis ao bem, tem condição de assumir uma nova postura, uma nova conduta. O Espiritismo veio ao mundo através do desenvolvimento da ciência, um homem mais questionador e intelectualmente mais instruído. Vejam vocês que no período de 150 anos, tivemos no plano material a Revolução Industrial, que trouxe uma verdadeira evolução no sentido produtivo. O desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da comunicação, tornou o mundo mais rápido e mais propício à multiplicação das informações. Quem imaginava que há 50 anos seria possível fazer uso de um telefone móvel? Quem imaginava que há 100 anos nós conseguiríamos, através da tecnologia, imprimirmos em 3 dimensões e darmos luz aos nossos pensamentos? A medicina altamente desenvolvida para que pudéssemos melhorar a nossa qualidade de vida, ou seja, o nosso cenário, a nossa atmosfera hoje é mais propícia. O coração do ser humano mais sensível à recepção das leis que Cristo plantou. As sementes germinaram e eis que surge na terra um novo Consolador. E vejamos que 150 anos do início da obra de Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que aliás é a primeira obra do pensador espírita, para a humanidade, para o tempo, é um piscar de olhos. O nosso espiritismo, ainda muito imaturo, precisa de muito desenvolvimento, precisa de homens que o multipliquem no sentido de dar a compreensão de seus ensinamentos. A compreensão da ciência e do espírito trouxe um novo mundo interagindo com a humanidade. Os fenômenos antigamente atribuídos a uma ordem divina passaram a ter uma explicação maior, passaram a ter uma razão, um porquê de tudo isso. Isso veio acalentar os homens, surgir como um remédio que pudesse nos dar um norte, pudesse nos propiciar um desenvolvimento muito maior. A melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus, até então aceitos de modo dogmático e pouco compreendidos. Haja vista que na época de Cristo, as perseguições eram sempre como uma justificativa divina. Perseguições que levaram muitas pessoas para a forca, muitas pessoas para a Inquisição. Inclusive o nosso grande mártir foi crucificado com 33 anos, dando sequência ao seu trabalho do plano espiritual. Depois de crucificado, aí que ele foi trabalhar realmente, né? Enquanto material, no plano material, muito embora houvesse desdobramentos, ele estava limitado por essa carapaça que hoje nos serve. O Espiritismo veio como uma grande revelação do mundo espiritual, a interação com o mundo material, com a natureza. O Espiritismo desvendou aos homens esse mundo espiritual como uma das forças vivas e incessantemente atuante da natureza, como a fonte de fenômenos até então incompreendidos. Ou seja, os fenômenos existiram, tanto que Kardec deu início aos seus trabalhos através de fenômenos mediúnicos que até então não tinham explicação. Ele, aluno de Pestalozzi, grande entusiasta da ciência, um grande cientista, iniciou seus estudos a partir de fenômenos que até então não tinham, aparentemente no plano material, uma explicação. Até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O homem tinha por hábito, sempre que não tinha uma justificativa, atribuía um fato divino aos fenômenos que até então eram incompreendidos. O Espiritismo e seu caráter esclarecedor. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo trouxe, através da leitura da nossa irmã, as explicações reais e factícias que o Espiritismo dá aos desdobramentos de nossa vida.
A utilização da razão como fonte de luz, tido como um novo consolador. O Espiritismo dá, através da razão, as explicações que tanto anseiamos para com essas aparentes diferenças que existem entre os seres. Grande aplicação de seus ensinamentos em nosso dia a dia. Não é preciso ser espírita para a compreensão do Espiritismo. Através de uma outra roupagem que não utiliza-se de caráteres e caracteres técnicos utilizados em nossa religião, o Espiritismo como ciência interage a todos os momentos nas mudanças da natureza. Haja vista os desencarnes coletivos que recentemente temos presenciados, o nosso 11 de setembro, desencarnes coletivos através de desastres aéreos. Hoje ou ontem, me parece que tivemos também um avião abatido, um desencarne coletivo. Poxa, se não for através do Espiritismo, de que forma poderemos compreender tais fenômenos? Por que aquelas pessoas tiveram suas vidas ceifadas de uma maneira tão cedo? De que forma que podemos compreender esses fenômenos? O Espiritismo, através de seu caráter esclarecedor, começa a nos dar uma luz, começa a afagar os nossos corações, afagar os nossos pensamentos, dando-nos alguns esclarecimentos a respeito de tais fatos. Tem alguns questionamentos que o homem sempre fez desde os tempos primórdios. De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Não apenas o Espiritismo como religião, mas o Espiritismo em seu caráter científico, ele está presente. Outras religiões acreditam na perpetuação da alma, não nem sempre na reencarnação, mas que a alma vá para um lugar tranquilo para que ela possa ir após a desmaterialização, após o nosso desencarne. De um modo resumido, percebam que existe uma sequência lógica com o desenvolvimento da sociedade, onde Moisés traz à luz dos homens o senso de justiça. Jesus, em sua infinita bondade, traz aos homens, pela primeira vez, o pensamento de amor, o pensamento de que devemos fazer o bem ao próximo, de que devemos orar a Deus sempre. O Espiritismo vem nos trazer a verdade. O Espiritismo e sua missão. Eu trouxe aqui uma linguagem, aqui uma frase, que achei bastante interessante, que de uma maneira resumida, ela fala da missão do Espiritismo. A sua missão é auxiliar o progresso moral dos homens, a fim de que eles possam desenvolver-se na justiça, que ora foi trazida ao mundo por Moisés, no amor de Cristo e na verdade do nosso Espiritismo. Percebam que não falamos apenas de um desenvolvimento enquanto espírito, mas de um desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral relacionado à ciência, ciência que é aplicada em todos os âmbitos do homem interagindo com o mundo, não apenas no aspecto religioso do Espiritismo. André Luiz, em Suprema Sabedoria, disse que o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos. Haja vista que as leis de Moisés, adaptadas para um povo que vivia há 1500 anos antes de Cristo, um povo sofredor, sem pátria própria, teve que ser remodelada por Cristo para poder dar uma nova roupagem. E o Espiritismo, através do desenvolvimento da sociedade, vem trazer uma modificação nessa linha de pensamento, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou até mesmo corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando forem ditos sobre formas alegóricas. Deus, Jesus, fez uso de parábola para falar ao povo. O Espiritismo, de uma maneira muito mais clara e objetiva, traz a luz aos corações dos homens, traz pela primeira vez consolo às vossas consciências, para que possamos compreender os fatos que estão ao nosso redor, para que ao ligarmos as nossas televisões,
possamos de uma maneira mais sábia e mais racional compreendermos as desigualdades, e vou colocar isso entre aspas, no mundo profano. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Remove, pois, as expressões do seu pensamento, e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. O Espiritismo, em seu caráter magnífico, veio preparar o mundo para a transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, como o Evangelho segundo o Espiritismo muito claramente trouxe à luz dos homens esses ensinamentos. Um exemplo prático que elucida muito o desenvolvimento dos homens. Essas crianças que aqui estavam, 3 a 4 anos, sabem mexer em aparelhos eletrônicos que nós não conseguimos mexer neles. Não é verdade? Isso já é claro que eles têm um incentivo muito maior, muito mais cedo, mas já são comprovantes de uma evolução humana. As crianças de hoje em dia já não toleram mais matança de seres animais da forma que fazíamos há 30 anos atrás. Essas crianças já se ofendem. Essas crianças conseguem entender com muito mais facilidade a lei que Cristo, há 2000 anos atrás, tentou trazer à luz dos homens. A lei de amor, de amor que permite a nós com que façamos cada um a nossa reforma íntima. A lei que permite que cada um de nós possa melhorar enquanto ser humano, para que possamos atingir a nossa finalidade principal, que é o nosso desenvolvimento enquanto espírito, através dos nossos processos reencarnatórios. Na semana passada, um palestrante disse que em 150 anos tivemos nós nenhuma, talvez no máximo 2 oportunidades de reencarnarmos. Mas consideremos que sejamos pessoas privilegiadas por fazermos parte desse processo de desenvolvimento. Consideremos que somos pessoas privilegiadas de podermos receber de uma maneira clara e objetiva todos os ensinamentos do nosso Espiritismo. Espiritismo que, volto a dizer, não se resume apenas a uma religião ou outra religião. Os seus ensinamentos estão presentes em várias religiões, tanto que o Espiritismo hoje é objeto de estudo da ciência, é objeto de estudo de cientistas que buscam, com fatos práticos, a sua explicação. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. O Espiritismo é instrumento de desenvolvimento da sociedade. Moisés abriu o caminho há 1500 anos antes de Cristo. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Não tenhamos dúvida de que o nosso mundo passa por transformações e que sejamos parte dele. Não há caminho senão através de Deus. Meus irmãos, esse é o ensinamento do irmão Valentim, creio que eu acabei dentro do tempo. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui presente. Que o Espiritismo e os seus ensinamentos estejam vivos dentro de nossos corações, que possamos, como disse anteriormente, lapidar os nossos corações no sentido de uma melhoria contínua, no sentido da nossa reforma íntima, no sentido da melhoria do nosso relacionamento para com o próximo, no sentido do nosso relacionamento para com Deus, de modo a transformarmos essa pedra bruta que muito habita o nosso coração em uma obra-prima, como assim foi os desígnios do Pai. Muito obrigado.